Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A Câmara vota hoje a chamada PEC da impunidade, aquela PEC que pode blindar deputados e senadores, restringir prisões. É a PEC da impunidade que o Arthur Lira diz que não é a PEC da impunidade, mas é a PEC da impunidade. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E é uma resposta clara ao Supremo Tribunal Federal depois da prisão de Daniel Silveira. E não só esse caso, mas também uma resposta ao Judiciário depois do afastamento de Flor de Lis. E essa resposta ela já vinha sendo anunciada naquela votação e naquela sessão de permanência da prisão de Daniel Silveira, né? O próprio Arthur Lira, naquela sessão, ele já anunciava, olha, teremos uma resposta, vamos fazer uma comissão. Agora, ninguém imaginava, Megali, que a resposta fosse tão rápida. E a gente vê, pelo trâmite dessa matéria, como há um apoio de partidos e um apoio pluripartidário para um texto avançar no Congresso Nacional. A gente está falando de uma mudança constitucional, de uma proposta de emenda à Constituição. Se a gente fizer alguns paralelos, aí, algumas comparações, vamos pegar a reforma da Previdência, né, que foi a grande última mudança constitucional, foi um ano todo de discussão. A gente está falando agora de uma matéria que foi apresentada ontem, o texto foi apresentado ontem e já foi para votação no plenário, no mesmo dia. A admissibilidade passou, agora abre-se o caminho para votar, primeiro e segundo turno, na Câmara e depois no Senado. A pressão é muito forte para dar essa resposta ao Poder Judiciário. E só para a gente lembrar, Megali, o que essa matéria ela prevê, principalmente, ela delimita em que momentos lá o parlamentar pode ser preso, né, por crime apenas inafiançável, né, expressamente como está hoje na nossa Constituição, né? Então isso deixa isso mais claro, acaba ali com uma possível interpretação. Se a proposta se estivesse valendo, né, Daniel Silveira não poderia ser preso, por exemplo, né? Outras propostas aí, outros textos dentro dessa proposta de emenda à Constituição impede busca e apreensão, medidas cautelares, sem a aprovação do plenário do Supremo. E a avaliação que é feita, por quem acompanha investigações, é que se depende do plenário do Supremo Tribunal Federal, a busca e apreensão ela pode ser frustrada, porque essa informação, claro, ela vai ter que ser discutida ali pelo Pleno, né? Então, nesse meio tempo, quem deveria ali ser alvo de uma batida, pode, claro, se livrar de provas, aquela coisa toda. Outra questão também, isso se trata do caso Flor de Lis, é a respeito do afastamento temporário. A Flor de Lis foi afastada, assim como outros parlamentares também foram afastados por determinações judiciais para não atrapalhar investigações, para não ter contato direto com investigados. Foi o caso de Eduardo Cunha, por exemplo. Se a proposta for aprovada, o parlamentar ele só pode ser afastado depois da chancela do Congresso Nacional. Então isso muda o rito de todo esse processo. E tem uma possível mudança também na lei da ficha limpa. Hoje, o candidato, quando ele é condenado por órgão colegiado, ele já não pode concorrer. A proposta estabelece o duplo grau de jurisdição, ou seja, o prefeito condenado lá pelo Tribunal de Justiça, ele só pode ser condenado, só pode ficar impedido de se candidatar se for condenado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. A pressão interna do parlamento é muito grande para dar essa resposta e uma resposta imediata ao Supremo Tribunal Federal. Só que a pressão externa também, ela também é elevada e isso pegou muito mal, ainda mais pelo rito estabelecido. Geralmente quando o rito é muito rápido, isso leva em consideração muitas questões internas do Congresso, como o famoso corporativismo, espírito de corpo. Quando a votação é rapidíssima, assim, de flash, como a gente já viu em outras matérias, né, geralmente o objetivo é não atrair muita atenção, votar rapidamente, né, para a matéria não perder força. A gente já viu isso, por exemplo, em votações de aumentos salariais. Agora, no mérito da discussão, tem pontos importantes aí, né, de delimitações de poderes, do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal Federal. Tem um consenso, praticamente um consenso aqui no Congresso, que é o seguinte: um juiz ou um ministro com uma decisão monocrática não poderia afastar um parlamentar, deveria ser uma decisão de pleno, dos 11 ministros. Essa é uma discussão importante, né, de se fazer agora com o rito adequado. Quando se tenta votar assim, de forma atropelada, gera muito questionamento. Hoje, vão tentar mais uma vez avançar com esse tema, as reações são grandes, mas o apoio é expressivo aqui no Congresso. Orengo, rapidinho, votação da PEC emergencial, aquela que abre caminho ou abrirá ou abriria para o auxílio emergencial, adiada, vai ser votada quando, hein? Semana que vem, terça-feira, essa é a ideia, e a ideia também é fatiar. Então, aquelas contrapartidas que o Ministério da Economia esperava, isso deve ficar para uma segunda pauta, né, para não atrasar
o auxílio emergencial, porque o objetivo é liberar o auxílio emergencial já em março, ou seja, na semana que vem. Então, para isso, tem que avançar com essa pauta, né? Então, isso está causando alguns embaraços ali entre alguns partidos até que apoiam o governo. É o caso do PSD. O PSD não quer desvinculação daqueles mínimos do orçamento para a educação, para a saúde, e a proposta tem isso como uma espécie de contrapartida. Então, para tirar isso da frente, é uma espécie de famoso bode na sala, né? Apresentaram uma pauta lá que tinha realmente resistências, vão tirar isso para passar rapidamente. A ideia é desmembrar e passar só o auxílio emergencial na semana que vem e depois já liberar para votação na Câmara. Muito bem, Rodrigo Orengo então volta a qualquer momento ou amanhã neste mesmo Orengo horário. Um beijo, Orengo, até. Valeu, até mais. Gostei, né?